Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Vamos continuar então nosso estudo de estatística, né? Na última aula a gente viu a média, uma das medidas de tendência central, e na aula de hoje a gente vai ver vai ver um pouquinho mais de média, porque a primeira aula, que é a aula 7, ela é uma aula que dá continuidade à aula 6, e a aula 8 fala sobre mediana e moda. São as outras duas tendências as duas outras medidas de tendência central. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou na aula 7, que é uma aula só de exercícios, tá bom? Que é só sobre média. Eu não sei se a página é 59, porque como eu peguei o slide da outra lá, pode ser que eu tenha me enganado, mas vai na aula 7, por gentileza. E aí a gente tem aí o primeiro exercício. Ele fala o seguinte: a nota final de um curso é dada pela média aritmética simples entre as notas de duas provas e a de um trabalho. Então são duas provas, um trabalho. Você vai somar as provas com o trabalho, dividir por 3 e aí você vai ter a média. Todas as notas se distribuem entre 0 e 10. E a nota final mínima para aprovação é 7. Supondo que a nota do trabalho de um aluno tenha sido 8, trabalho foi 8, a média aritmética simples entre as notas das provas para que o aluno seja aprovado é maior ou igual a. Então vamos lá. Olha bem o que ele quer. Ele quer a média aritmética simples entre as notas das provas, ou seja, prova 1 mais a prova 2 dividido por 2, certinho? Ele quer a média das provas, então ele quer isso. A média das provas é a prova 1 mais a prova 2 dividido por 2, é isso que ele quer. O que o enunciado nos traz? Que a média aritmética é, para você ser aprovado, pegar a prova 1, somar com a prova 2, somar com o trabalho, dividir por 3, e essa média, para você ter uma aprovação, tem que ser no mínimo 7, ou seja, ela tem que ser maior ou igual a 7. Significa o seguinte: o trabalho do aluno não foi 8? Vamos substituir a nota do trabalho por 8. Passa o 3 multiplicando, e depois, olha lá, ó, 3 vezes 7, 21, e traz o 8 subtraindo. Então a gente vai ter aqui um valor para a soma delas, da prova 1 com a prova 2. Então a prova 1 mais a prova 2 tem que ser maior ou igual a 13. Essa expressão é justamente o que eu preciso aqui, ó, para calcular a média das provas. Então eu vou substituir essa expressão aqui, ó. Significa que a média das provas ela tem que ser maior ou igual a P1 mais P2. Eu vou substituir 13 no lugar, dividido por 2. Então tem que ser maior ou igual a quanto? 6,5. Certo? Então a alternativa aí é a letra A. Então a média aritmética simples entre as notas tem que ser maior ou igual a 6,5. Certo, galera? Tudo bem? Tem algumas alternativas ali, por exemplo, a D e a E, que eu nunca imaginei que vocês pudessem, marcar essa alternativa. Porque as notas vão de 0 a 10 só. Então não tem como a média ficar maior do que isso. Valeu? Então esse é o primeiro exercício. O segundo. Acho que esse a Lívia me mandou pedindo dúvida e eu fiz com ela, mas aí agora eu vou fazer com todos vocês. Até comentei isso na videoaula passada. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. Eu até grifei aqui, olha o que ele fala. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas das 5 etapas. Então a pontuação final você vai pegar, somar as notas das 5 etapas e vai dividir por 5. É a média aritmética delas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. Certinho? Ordem decrescente do maior para o menor. O critério de desempate baseia-se
na maior pontuação na quinta etapa. Se caso a pontuação for igual, você vai olhar aqui nessa coluna, que é a quinta etapa, e vai ver o critério de desempate, quem tem a maior nota nela, tá bom? O que é a minha tabela? Os candidatos. Aqui tá a parte mais importante do exercício, ó. Essa coluna, ela traz a média das 4 primeiras etapas. Tudo bem? A gente já vai conversar sobre isso. E aqui tá a média só da quinta etapa. Ele quer que você diga qual que é a ordem de classificação. Galera, presta atenção aqui na minha setinha, que é a coluna mais importante. Eu vou fazer referente ao candidato A, e aí o raciocínio que eu usar para ele, a gente só vai copiar para fazer para o restante. Mas todo o raciocínio vai estar nele. O que significa esse 90 aqui? Significa que ele é a média das 4 primeiras etapas. Horas, hein? Temos um Sherlock Holmes aqui. Você só leu, hein, professor? Mas o que é isso? Você pegou a etapa 1, mais a etapa 2, mais a etapa 3, mais a etapa 4, dividiu isso por 4, e isso deu quanto? 90. Certo? Etapa 1, mais etapa 2, mais etapa 3, mais etapa 4, dividido por 4 vai dar 90. Você vai passar o 4 multiplicando, aí você vai ter que a etapa 1, mais a etapa 2, mais a etapa 3, mais a etapa 4, é igual a 360. Certinho? Pelo que a gente grifou aqui, o que é a pontuação final do candidato? É a média das 5 etapas. Então, para calcular a pontuação dele, o que eu tenho que fazer? Somar a etapa 1, 2, 3, 4 e 5 e dividir por 5. Só que daqui, ó, eu não preciso saber as notas da 1, 2, 3 e 4, porque eu já sei qual é a soma delas. A soma delas vai dar quanto? 360. Então eu vou substituir essa expressão aqui, ó, por 360 mais 60 dividir por 5, eu vou descobrir que a pontuação dele foi 84. Em outras palavras, pessoal, ó, eu peguei e fiz isso, ó. Eu multipliquei o 90 por 4, porque ela é a média das 4 primeiras etapas. Então eu multipliquei por 4. E 90 vezes 4 dá a soma dessas etapas. A soma das 4 primeiras etapas. Somei isso com a quinta, aí eu vou ter a soma de todas as 5 etapas. E quando eu divido isso por 5, eu obtenho a pontuação dele. Então eu vou repetir esse processo para os outros candidatos. Olha lá, ó. Vou pegar o 85, que é a média das 4 etapas do B, vou multiplicar por 4. Eu vou obter a soma das 4 etapas, somar com a quinta etapa, dividir por 5 e vou ter a pontuação. A mesma coisa para o C, para o D e para o E. Todas eu multipliquei a média das 4 etapas por 4 para descobrir a soma delas. Somei esse produto com a quinta etapa para ter a soma das 5 e dividir por 5. E aí eu vou obter essa tabelinha ali, ó, essa coluna da gente. O candidato A vai ter pontuação 84, o B 85, o C 83, o D 66 e o E 68. Ou seja, qual que é a classificação em ordem decrescente? Quem tem a maior pontuação? O B, depois o A, depois o C, depois o E e depois o D. Alternativa B de Bistec. Certo, meus amores? Entenderam essa ideia aí? Sim? Então, bem legal esse exercício. Sempre que você estiver fazendo um exercício sobre média, e ele não fala para vocês quais são os valores dos elementos, mas se ele fala para você a média dos elementos, quando você pega essa média e multiplica pela quantidade de elementos que tem, você necessariamente já tem a soma de todos esses elementos. Tá certo? Exercício 3. Certinho? O exercício 3 também é no Enem, bem legal. Ele fala o seguinte: um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas
contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Vocês estão vendo que é recorrente o Enem pegar textos ou coisas do próprio Ministério, né, da Saúde, reportagem, revista, o que seja, para usar, ainda mais com o que a gente está vivendo, né, com a situação, não sei, mas pode ser que caia alguma coisa aí referente ao estudo de estatística sobre o corona, né, sobre a Covid-19, tudo bem? Mas é interessante isso. Então lá no primeiro mês 21, 22 no segundo, você tem aí as relaçõezinhas. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então, a partir do sexto mês lá, para fazer o estoque novo, eles vão pegar a média dos 5 anteriores, multiplicar essa média por 12 para ver esse valor tem que ser o número de vacinas que eles têm que ter ali no posto de saúde. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas com febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é... Então vamos lá, vamos pegar algumas coisas importantes no texto. São 228 vacinas lá no comecinho. O que eu acabei de explicar para vocês, multiplica por 12 a média. Então o que a gente vai fazer? Vai somar esses 5 meses e dividir por 5 para ver qual é a média de vacinas. Olha lá, ó, a média de vacinas vai ser 21 mais 22 mais 25, 31 e 21 dividido por 5. 120 dividido por 5 é 24. 24 foi a média de vacinas que eles deram nas pessoas, né? Nos últimos 5 meses. Para o novo estoque, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar esse valor 24 e vou multiplicar por 12 para descobrir a quantidade de vacina que eu tenho que ter no meu posto de saúde. Então, 24 vezes 12, 288. Aí, galera, vamos lá. Eu usei no total, que aqui está a soma do total, 120 vacinas, não foi? Eu tinha no início 228. Para saber quantas que eu preciso para repor e ficar com 288, o que eu tenho que fazer? Pegar o 120, subtrair do 228 e esse resultado subtrair do 288. Porque aí esse resultado vai ser o valor que eu preciso pegar para completar. Toma cuidado que aqui na alternativa E tem um 288. 288 é o que eu preciso para o próximo ciclo. Tá? Mas como eu já tinha essa quantidade e não usei todas, eu usei 120, eu já tenho algumas vacinas lá. Então eu quero calcular o que falta para completar. Lá, ó, adquirir no início do sexto mês. Então quantos que eles têm que adquirir para completar lá. Então eu vou fazer isso, ó. 288 menos 228 menos 120, isso vai dar 180. Então a alternativa correta, de novo, é B de bistec. Vocês entenderam isso? Tá bom? Certo? E o exercício 4, que é o último dessa aula, ele é bem tranquilinho também sobre média. E aí a gente começa a falar de mediana e moda. Moda e mediana, tanto faz aí a ordem. Ele diz assim: preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro a seguir. Então você tem aí o mês e o lucro na primeira coluna. Aí você tem ali, ó, na primeira linha todos os meses, 1, 2, 3 até o 7, e o lucro na segunda linha. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes, os próximos, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa, nesses 7 meses aí, ó. Então olha que importante essa parte aqui, ó. Ele vai comprar
referente ao mês que deu um lucro mais próximo da média desses 7 meses. Aí ele quer saber, nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. A gente tem que ver qual mês que é. Vamos calcular a média desses 7 meses. 37 mais 36 mais 35, 22, 30, 35, 25. Dividir por 7 e aí deu 37. Dos meses, qual aquele que se aproxima mais de 31 ali, ó? Vocês concordam comigo que seria o mês 5, porque o lucro foi de 30. A média do lucro foi 31, que mais se aproxima é o 30. Então a alternativa correta é a letra D de dado. Certo, meus amores? Então é isso. Bastante exercício. Eu vou voltar a repetir. Tem bastante exercício aí para vocês estarem fazendo. Tudo bem? E aí agora eu vou começar com vocês as outras duas medidas de tendência, que é a moda e a mediana. A moda é o valor que mais aparece, tudo bem? Quando você tem um conjunto de elementos, um conjunto de dados, o valor que mais aparece a gente chama de moda. Então essa é a definição para moda. É o que tiver com a maior frequência, é o valor que mais aparece. E aí você tem tipos, né? Dependendo de um conjunto, você pode ter um conjunto que ele é amodal. O que significa amodal? Significa que ali todos têm a mesma quantidade, tem um só elemento de cada um deles. Então não tem moda, ninguém repete, ninguém se destaca a mais. Tudo bem? Unimodal é quando você tem um único cara ali, um único cara que é a moda, é o único cara que repete mais vezes. Pode ter um bimodal, seriam 2 elementos que repetem a mesma quantidade de vezes. E a partir de 3, 4, 5, se você tiver 3, 4, 5 elementos que repetem a mesma quantidade de vezes, ele é multimodal. Tudo bem? Então aqui tem um exemplo bem tranquilo para vocês entenderem. Determine a moda do conjunto a seguir. Então você olha para esse conjunto a seguir, a gente tem que calcular a moda. O que é a moda desse conjunto? É o valor que mais aparece. E aí, se vocês perceberem que dentro dos valores que mais aparece, o 236 aparece uma, duas. E aí não tem mais ninguém repetindo. Então, no caso, a moda 236. É o que está na moda, certinho? Você vê aí o que está na moda, certo? O que está na moda agora é aula online, né? É live. Mas enfim. Alguma dúvida? Aí, galera, é importante a gente saber calcular também a moda quando vem numa tabela de distribuição de frequência. Quando eu tenho classe, quando eu tenho frequência, como que eu calculo essa moda? E aí a gente usa uma fórmula. Ela é bem chatinha, não vou confessar isso para vocês, mas podem ficar tranquilos que a nível de Enem ou a outros vestibulares, essa matéria não é cobrada tanto. Eu só estou passando mais por desencargo de consciência, para eu poder vir aqui na minha caminha e deitar e ficar tranquilo, tá bom? Quero ensinar para vocês. Então, como é que calcula a moda de dados agrupados em intervalo de classes? Então, ó, a gente já viu esse intervalo aí várias vezes. Eu tenho a classe 1, 2, 3, 4 e 5 com as suas frequências. A moda, a gente vai ter aqui o que a gente chama de classe modal. O que é a classe modal? A classe modal é aquela classe em que ela tem a maior frequência. No caso, a classe modal seria a classe 2, porque a frequência na classe 2 é 7, é o que mais repete. Tudo bem? Mas como eu não sei quais são os valores que estão aqui para dizer qual que é o que mais repete, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, a fórmula de Kisber, certo? Que é a seguinte: a moda ela vai ser igual a L mais delta 1 dividido por delta 1 mais delta 2 vezes H. O que é o L? O L, ele é o limite inferior da classe modal. Então, como eu apontei aqui para vocês, a classe modal é essa, a segunda. Quem é o limite inferior dela? O limite inferior dela é o 74. Porque aí você tem nesse intervalo o limite inferior e o limite superior. O limite inferior é o 74. Então,
Então L é 74. Tudo bem? O que é o delta 1? É quando você faz a variação delta, a gente sabe que é variação, né? Principalmente em física. Você vai pegar a frequência da sua classe modal e subtrair da classe anterior. Então, delta 1 é a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior. E o que é o delta 2? O contrário. É a diferença da frequência da classe modal para a classe posterior. E o H, a gente já está acostumado que é amplitude. A amplitude é o tamanho aqui da minha classe. Então, nesse caso aqui, a amplitude é 4. Lembra? De 70 até 74, vai de 4 aqui em 4. Tudo bem? Então, eu vou ter isso. L, 74. Qual que é o meu limite? Qual que é o meu delta 1? Qual que é a variação, a primeira variação? 7 menos 3 é a frequência da classe menos a da anterior, que vai dar 4. O delta 2 é 7 menos 2, que vai dar 5. E, como eu já havia dito para vocês, a amplitude é 4. Aí, descobriu cada um deles, só jogar na fórmula, receitinha de bolo. E aí, eu já joguei aqui direto pra gente. Tudo bem? Vai ficar 74 mais 4 dividido por 9 vezes 4. Aqui, ó, 4 dividido por 4 mais 5 dividido vezes 4. Não vai querer me cortar esses 4 aqui, que aí vai dar problema comigo. Agora tava bonzinho, tava tranquilo. Mas se cortar vai dar ruim, certo? Nem com o quadro aqui que está multiplicando, não pode por causa dessa soma. Então, ó, 4 vezes 4 vai dar 16 sobre 9. E aí eu fiz aqui a divisão que dá aproximadamente 1,7. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 75,7. Que é realmente um valor que está dentro desse intervalo. Olha lá, ó, 75,7 está dentro desse intervalo. Eu nem sei se tem esse cara, mas pelos cálculos, pelo estudo, a moda é dentro desse intervalo que tem a maior frequência. Tudo bem? Então, é através dessa fórmula que a gente usa para calcular a moda agrupada em intervalos de classes de frequências. Eu escrevi frequência, eu não sei, eu acho que eu errei ali na hora de escrever. Perdoem o bisteca. Nossa Deus, hein? Tá feia a coisa aqui. E nem pra ninguém falar nada. Olha. Mas depois eu arrumo. Agora não é hora disso. Beleza? Mediana. A mediana é o valor que está no meio. É o valor que divide o conjunto ao meio. Para calcular a mediana, você vai pegar o conjunto de valores, colocar em ordem, então é conjunto ordenado, e aí você vai ver aquele que está a posição central, aquele que está no meio. Então eu coloquei uma definição ali para vocês. É um conjunto de termos ordenados sempre, ó, ordenados. Você pode fazer na ordem crescente ou decrescente, mas tem que ordenar. De forma crescente ou decrescente, a mediana que ocupa a posição central. A mediana, ela ocupa a posição central. E aí a gente tem duas possibilidades. Porque a gente pode ter uma quantidade de termos par ou ímpar. Quando o número de termos é ímpar, eu vou ter um exemplo parecido assim, ó. Tenho ali, eu já coloquei em ordem, tá? Para ficar fácil. 2, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Eu tenho no total 7 termos. Qual seria o termo central? O meu termo central aqui seria o 5. Por que o 5 é o termo central? Porque a esquerda dele vai ficar 3 valores e a direita 3 valores. Certo? Vocês entenderam a ideia? Eu tenho a mesma quantidade de termos à direita e à esquerda dele. Por isso que ele é o termo central. Tudo bem? Você pode fazer assim também. Como o número de termos que você tem é ímpar, é 7, se você dividir 7 por 2, dá 3,5. Então, não pode ser o terceiro termo, vai ser o quarto, vai ser o próximo. Então, ó, aí você vem contando. Primeiro, segundo, terceiro. Esse cara aqui é o quarto termo. É outra maneira de fazer. Então, 7 dividido por 2, 3,5. O 3 não pode ser, porque passou dele. Então, o próximo termo, que é o 4,
ele que é o termo central. Tudo bem? Se a quantidade de termos ela for igual a um número par, a gente vai ter a seguinte ideia. Coloquei de novo aqui, ó, 2, 4, 6, 8 termos. Já coloquei em ordem. E aí a minha ideia aqui é o seguinte. Não tem só um valor central. A gente vai determinar 2 valores centrais. Certinho? Que aqui no nosso caso é o 6 e o 8. Aqui, ó, à direita do 6. À esquerda do 6 eu vou ter 3 termos. E a do 8 eu vou ter 3 termos. Ele divide ao meio. E aí a mediana vai ser a média aritmética deles. Aqui você pode fazer a mesma jogadinha. Eu tenho no total 8 termos. 8 termos dividido por 2 vai dar 4. Então o quarto e o quinto são os termos centrais. Vamos lá, vamos imaginar que no meu conjunto tenha 32 termos. Por isso que é legal. Imagina 48 termos. 48 dividido por 2 vai dar 24. Então o 24º e o 25º, a soma deles, a média entre eles, é que vai dar a minha mediana. Certo? Então essa daí é a mediana. E como eu fiz com vocês em média, fiz em moda, eu vou fazer em mediana. Ajudar a calcular a mediana quando os intervalos, quando os dados estiverem em intervalo. Como que faz para mediana? Vou pegar uma tabelinha que a gente já tem. Nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho as classes com a sua amplitude. Eu tenho a frequência e tenho a frequência relativa, que ela vai ser importante para a gente. A melhor forma de calcular a mediana é fazendo um histograma disso. A mediana, ela tem que dividir a minha frequência aqui relativa, ela não é dar 100%. Então a mediana, ela tem que estar exatamente no meio. Tem que estar 50% à esquerda e 50% dela à direita dos dados. Certo? Então, para visualizar isso melhor, é preciso fazer um histograma, que foi aquele gráfico que eu ensinei para vocês lá nas primeiras aulas. Deixa eu fazer aqui com vocês. Aqui eu tenho no eixo X as classes e no eixo Y eu tenho a frequência. Então a minha frequência é 3, 5, 6, 2 e 4. Então eu fui 2, 3, 4, 5, 6. Certinho? Aqui nas classes eu tenho de 20 a 29. Então a primeira coluna representa de 20 a 29, de 29 a 38 e assim por diante. Tudo bem? Vou colocar as frequências relativas delas ali. Ok? Aí, galera, presta atenção nesse raciocínio meu. Essa primeira classe, ela tem 15% do total de elementos. A segunda, 25. Se eu somar, ó, 15 mais 25, eu vou ter 40%. Lembra que a mediana, ela tem que ficar exatamente no meio, 50% de um lado, 50% do outro. Então significa que nessa coluna aqui, ó, na classe de 38 a 47, a minha mediana ela vai estar aqui, ó, dividindo essa coluna. Aqui vai estar a minha mediana. Esse espaço aqui à esquerda dela vai representar 10%. Por que 10%, Bisteca? Porque se eu somar eles aqui, eu vou ter 50%. Então, ó, 25 mais 15, 40 mais 10, 50%. E essa região que eu deixei branca aqui, ó, à direita da mediana, como toda essa região ela tem que representar 30% da frequência, aqui eu vou ter 20%. E aí, ó, você vai ter 50% para cá também, ó. 20, 30, 50. Então, você viu a mediana? Ela tem que ficar exatamente aqui no meio, dividindo em 50% para um lado e 50% para o outro. E aí, como que eu vou fazer esse cálculo? Vou fazer uma proporção. Eu vou fazer aqui uma razão, uma proporçãozinha. Que é o seguinte. Se eu faço a mediana, como ela parou aqui, menos 38, que é dessa classe, o limite inferior,
Isso é diretamente proporcional a essa região que é 10%. Assim como 47 dividido pela mediana aqui, o limite superior dividido pela mediana nesse intervalo onde ela está, é diretamente proporcional a esse espaço que é 20. Então vou ter isso, ó. Você vai pegar a mediana menos o limite inferior e vai dividir pela porcentagem daquela região e vai igualar ao limite superior menos a mediana pela porcentagem daquela região. E aí você, nessa razão, vai achar qual é o valor da mediana. Multiplica cruzado, como você preferir, pode simplificar. Eu fiz aqui direto, tá? Vai ficar 20 vezes a mediana, mediana vezes 38, 20 vezes 38, perdão, dá 760, 10 vezes 47, 470, e 10 vezes a mediana menos 10 mediana. Passo esse 10 para cá, então ó, 20 daqui mais 10 eu vou ter 30. Esse cara somado com 760 vai dar 1230. Quando eu pego 1230 dividido por 30, vai dar 41. Então significa que a mediana ela vai ser igual a 41. Tudo bem? E é outro valor que vai estar aqui, ó, no meio, entre o 38 e o 47. Viu que ela está mais próxima aqui do 38 por causa da relação desse espaço que é menor que o outro. Certo, galera? É uma coisa legal que vocês podem pegar exercícios na internet ou pegar alguma coisa que você tem em casa e tentar montar uma classe, uma frequência e tentar fazer isso sozinho para calcular a mediana. Certinho? Então a ideia é essa. Terminamos. Média, moda e mediana já era. Tanto que na apostila 3, quando vocês forem receber, a primeira aula vai ser uma aula de revisão de mediana e moda, para depois continuar com as outras medidas que a gente vai ver lá, que é a variância e o desvio padrão. Tudo bem? Exercícios agora. São 4 exercícios dessa aula, e aí, terminado isso, a gente termina essa frente. E aí eu estou à disposição de verdade para qualquer dúvida. Vocês têm me mandado as dúvidas, eu estou ficando muito feliz. Vocês têm conversado comigo, isso é o mais importante. Sinto muita falta de vocês. E falem comigo. Às vezes eu não respondo na mesma hora, demoro. Por exemplo, o Frizone, ele me mandou uma dúvida ontem, eu não respondi para ele ainda sobre alguma coisa que ele quer saber de intervalo. Eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer, mas no meu tempo. Podem ficar sossegados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício aí. Vocês vão ver que os exercícios são bem tranquilos. E o Enem cai, cara. No Enem cai essas coisas e é bem fácil. O gráfico apresenta o comportamento do emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 10 a outubro de 10. Estou falando que essa apostila é de 2010, acho que desde a aula passada, né? E tudo é de 10 aí. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Então você tem um gráfico aí de linha mostrando o crescimento, o decrescimento ao longo dos meses, certinho, dos empregos. A gente tem que pegar esses valores aí e calcular a mediana. Para calcular a mediana, a gente tem que colocar em ordem. Então vamos colocar em ordem. Qual que é o primeiro valor? Qual que é o menor valor? O menor valor é esse valor aqui, ó, 181.419. O segundo valor é esse cara aqui, 181.796. Então vocês entenderam a ideia? Aí eu vou pegar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º valor. É como se você pegasse e escrevesse em ordem. Mas ao invés de escrever em ordem, eu coloquei primeiro e segundo, porque a gente tem essa capacidade, dá para fazer isso bonitinho. Não são 10 valores? Se você colocar em ordem 10 valores, quais vão ser o termo do meio? Lembra que eu falei para você? 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então você vai pegar o quinto e o sexto valor. Então a média entre o quinto e o sexto valor vai ser a mediana. Então você vai pegar esse valor aqui, ó, o quinto e o sexto, para fazer a média entre eles. Então, ó, vai pegar 212.952 mais
246.875 e vai dividir por 2. Vocês entenderam por que eu peguei o quinto e sexto? Porque são 10 valores. 10 valores enfileirados. Os dois termos centrais são quinto e sexto, respectivamente. Então, se você somar isso e dividir por 2, vai dar 229.913,5. Mas ele quer a parte inteira. Então, ele quer a parte que vem aqui antes da vírgula. Então, é 229.913, alternativa B de bisteca. Certo? Alguma dúvida? Vamos lá. 2. Esse daqui é muito da hora. Ele fala o seguinte: ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. Se eu fosse um ascensorista, eu ia fazer isso também, ficar contando as pessoas que entram isso também. Enfim, não vamos criticar a profissão do cara. O quadro apresenta os registros dos ascensoristas durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então você tem aí na nossa tabela, a primeira linha, quais são os andares, né? E aí você tem na segunda quem entra e quem sai em cada um dos andares. Então, por exemplo, no térreo entrou 4 pessoas, não saiu ninguém. Beleza? Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Ele quer só a galera que permaneceu no elevador durante o percurso. E aí, para descobrir, vamos imaginar, se fosse um percurso direto assim, ó, quantas pessoas que permaneceram durante esse percurso dentro do elevador. Para considerar as pessoas que estão dentro do elevador, eu tenho que considerar em cada andar quem entra e quem sai. Então eu vou fazer isso, ó. No térreo eu tenho 4 pessoas. O que aconteceu no primeiro andar? Veio 4 do térreo, entrou 4, mas saiu 3. Então quantas pessoas permaneceram? 5. Certinho? Das 4 que tinha, ficou uma a mais para subir para o próximo. Então essa uma a mais, ela vai estar no meu percurso. Belezinha? No segundo andar, o que acontece? Vieram 5 do primeiro. Entrou uma e saiu uma. Então permaneceu 5 mesmo, durante o percurso que vai do segundo até o terceiro andar. No terceiro andar, vieram 5 pessoas. Entraram 2, saíram 2. Então permanece 5 pessoas andando do terceiro para o quarto. No quarto, entraram 2. Primeiro, vieram 5 do terceiro, entraram 2 e não saiu ninguém. Então agora eu tenho 7 que vão ser do quarto para o quinto. E aí no quinto andar eu vou ter isso, ó. 7 mais 2 menos 6 igual a 3. Então, no percurso que vai do térreo até chegar no quinto, o número de pessoas que ficaram durante o percurso lá dentro são esses valores aqui, ó. 4, 5, 5, 5, 7, 3. O 3 até não, né? Mas é que ele estava aqui. Aí eu coloco eles aqui. Desses valores, qual é a moda? Qual que é o que mais aparece? 5. Alternativa D de dado. Beleza? Tranquilo? Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas sobre quanto em tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela seguinte. Hoje, agora, por causa de uma situação, a gente acha que está vivendo 24 horas por dia na internet, né? Cara, vamos lá, maluco. Aluno, ABCD, horas na linha de baixo. Quais os valores corretos da média, moda e mediana? Isso aqui, ó, vai direto. Quer que você calcule a média, moda e mediana. Então, é um exercício que é aquele que você pega, o professor da aula de média, moda e mediana, ele pega esse exercício e joga na lousa para poder arrematar tudo que ele falou.
Como é que é a média? Você vai somar os 10 valores e vai dividir por 10. A soma dos 10 valores vai dar 47 dividido por 10, então a média é 4,7. Moda. Qual é o valor que mais repete? É o 6. Ele repete no B, no G e no I. Não tem nenhum outro valor que repita mais do que o 6. Então a minha moda é 6. Certo? E a mediana, eu preciso colocar em ordem. Então eu coloquei nota 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6 e 8. São 10 alunos. Dividido por 2, então a mediana vai ser a média do quinto e do sexto. Então eu vou ter aqui, ó, quem é o quinto? Faz comigo. 1, 2, 3, 4. O quinto tem nota 4 e o sexto 5. Então eu vou fazer a média desses dois para ser a mediana. A mediana vai ser 4 mais 5, dividido por 2, 4,5. Então a média 4,7, moda 6 e mediana 4,5. Vocês viram que cada tendência dá um valor, né? A mediana, ela é uma das tendências que ela não é muito influenciada pelos extremos. Então, se você tem os extremos, como ela vai pegar os valores centrais, ela não tem quase que nenhuma influência. Se você for fazer uma curva da mediana, você vai ver que os extremos não fazem muita influência no cálculo dela. Então, a mediana ela não é influenciada pelos extremos. A média é o valor de equilíbrio de tudo. E a moda é quando você quer ressaltar alguma coisa que se destaca. Porque a moda é aquilo que mais aparece. Então, cada uma tem um sentido aí pra gente, tá? Por exemplo, se a gente for pensar num colégio, a média é o mais justo pra gente do que a mediana. E se você for fazer a mediana das notas, vamos imaginar, se você numa prova tirou 5, na outra prova tirou 2, e na última prova você arrebentou de estudar, tirou 10. Se você colocar isso em ordem, vai dar 2, 5 e 10. 2, 5 e 10. A mediana é o 5. Ela não importa com os extremos. Ela não se importou com a nota 10 que você tirou. Certo? A média não, ela se importa com tudo. Por isso que ela é um valor de equilíbrio. Tudo bem? Aí se você somasse e dividisse por 3, a sua nota poderia ser melhor. E aí 10 mais 7, 17. Eu falei 7? Não, eu falei 5. 5 e 2 vai dar 17. 17 dividido por 3 vai dar quase 6. Certinho? Então, é uma coisa a se pensar. A alternativa correta, a letra D. E pra gente finalizar, é o Very Easy que tem aí pra gente. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Eixo X, 9, 12, 18 são as idades. Frequência no eixo Y. Então 18, frequência 12, 12, frequência 15 e 9 anos, frequência 21. Qual é a moda? Qual é a idade que tem a maior frequência? A maior frequência é o 9 anos. Alternativa correta, letra A. Esperamos que o Enem seja só assim mesmo. Certo? Queridos, não me canso de falar, muita saudade de vocês. Fiquem com Deus, aproveitem muito aí. Tem feriado, né? É engraçado, é que a gente tá tão acostumado a falar tem feriado, aproveita o feriado. Mas enfim, aproveitem da melhor forma possível esse tempo todo aí em casa. Beijo e qualquer coisa me chama. Tchau.